Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as operações com matrizes. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então pessoal, nessa quinta aula de matrizes nós vamos falar da adição de matrizes. Ela faz parte das operações com matrizes. Então, aperta o dedão no like aí e vamos iniciar a nossa aula. Então, para realizarmos a adição entre as matrizes A e B, essas devem ser de mesma ordem, ou seja, devem possuir o mesmo número de linhas e colunas. Para ficar mais claro para vocês, eu vou escrever assim, ó, uma matriz A de ordem M por N, ela só pode ser adicionada com uma matriz B também de ordem M por N, ou seja, pelo enunciado, a matriz A tem que possuir o mesmo número de linhas da matriz B e também o mesmo número de colunas. Portanto, a adição entre essas duas matrizes resultará numa matriz C, também de ordem M por N. Portanto, dadas as matrizes A, cujos seus elementos seja A e J, de ordem M por N, e uma matriz B, cujos elementos seja B e J, também de ordem M por N, a soma de A com B é uma matriz C, cujos elementos C e J também terá a ordem M por N. Tal que C e J é igual a A e J mais B e J para todo I, todo J. Se causou dúvida nesse finalzinho aqui para vocês, a gente vai logo para um exemplo. Observe, nós temos duas matrizes aí, A e B, e essas matrizes são de ordem 2 por 2, ou seja, é uma matriz quadrada. Agora observe o seguinte, eu quero somar a matriz A com a matriz B. Nós já sabemos que o resultado será uma matriz C. A matriz C será igual, vamos pegar o primeiro elemento da matriz A, que é o elemento 2, e vamos adicionar com o primeiro elemento da matriz B, que é o elemento 4, certo? Agora nós vamos pegar o segundo elemento da matriz A e adicionar com o segundo elemento da matriz B. E assim por diante, vamos fazer com todos os elementos de mesma ordem. A adição do elemento de uma matriz com o outro elemento de mesma ordem na segunda matriz. Vamos fechar aqui, né, o nosso parêntese, tá? E vamos continuar aqui do lado. Então, nós vamos ter que a nossa matriz C será igual, fazendo a soma dos elementos agora, 2 mais 4 é 6, 3 mais 0 continua sendo 3, 19 mais 1 é 20 e 5 mais 5 é 10. Observe que a matriz C ela ficou com a mesma ordem da matriz A e da matriz B, certo? Então, é bem simples somar os seus elementos. Só basta observar que tem que ser os elementos de mesma ordem. Se todas as matrizes são de mesma ordem, ou seja, uma M por N, então devemos levar em consideração as propriedades da adição. Aí aqui a primeira eu coloquei assim. Eu tenho dentro do parênteses A mais B e fora do parênteses mais C. Eu posso fazer também o A mais e dentro do parênteses B mais C. Ou seja, para quem lembra das propriedades lá da adição, esta é a propriedade associativa. Ela vale aqui também para as matrizes. Já para o número 2, nós temos A mais B é igual a B mais A. E a essa propriedade nós chamamos de comutativa. Na terceira, A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. Nesse caso, dizemos que é o elemento neutro. Na quarta, nós temos A mais menos A. Então, poderia ser também menos A mais A, e de qualquer maneira seria 0. Nesse caso, não chamamos de elemento neutro, e sim de elemento oposto. O elemento oposto, gente, ou a matriz oposta, ela é representada pelo menos A. Tudo bem? Agora, a quinta aqui, que não é uma propriedade, mas lembra muito a potenciação. Veja só, nós temos aqui a matriz A somada com a matriz B, as duas entre parênteses, elevado a T. Para quem não lembra, T é a transposta. Se você não lembra da matriz transposta, lá nos tipos de matrizes, clica no linkzinho aqui em cima e assiste essa aula. Ela é fundamental, certo? Então, A mais B elevado a T é como se eu tivesse A elevado a T mais B elevado a T.
Bom, e agora para nós entendermos direitinho as adições de matrizes, que no exemplo 2 temos a matriz D e a matriz E, e nós queremos somar as duas matrizes. Nesse caso, eu quero fazer a matriz D somada com a matriz E, e o resultado dessas duas será uma matriz F, de mesma ordem. Então, observe como é que eu vou colocar. Eu não vou colocar aqui a matriz F, mas eu vou colocar assim, ó, D somado com E será igual. Eu vou colocar a matriz D, que é 1, menos 6, 0 e 0,5. Tá? Vou fechar aqui a primeira matriz, que é a nossa matriz D. Veja que eu botei D mais E. Então, agora eu vou somar com a matriz E. Vou colocar aqui 7, 3, 8 e 5. Também vou fechar a matriz E. Agora, vamos continuar aqui embaixo. D mais E é igual. Agora eu vou colocar todas em uma só matriz. Ou seja, eu vou pegar o elemento 1 e vou somar com o elemento 7. Veja que são os elementos de mesma posição, tá? Aqui depois eu vou pegar o menos 6 e vou somar com 3. Depois eu vou pegar o 0 e somar com 8. Depois o 0,5 e vou somar com 5. E vou agora fechar a minha matriz. Continuando aqui do lado, observe que eu vou ter D mais E é igual. Fazendo a soma dos elementos agora, eu vou ter 1 mais 7, que é 8, menos 6 mais 3, que é menos 3, 0 mais 8 continua sendo 8, 0,5 mais 5 é 5,5. Observe que as duas matrizes que eu tinha antes, elas eram de ordem 2 por 2. Portanto, a matriz resultante será também uma 2 por 2. Agora eu peço que você pause o vídeo e tente fazer o exemplo 3. E aí, pessoal, conseguiram fazer o exemplo 3? Bom, eu vou fazer igual o exemplo anterior que eu fiz. Eu vou colocar assim, ó, A mais B será igual. Então, vamos colocar a matriz A, que é 5, menos 1, menos 4 e 3. Vamos fechar aqui que esta é a matriz A. Vamos colocar o sinal de mais e agora vamos colocar a matriz B, certo? Então, a matriz B é quem? Menos 5, o 4, 1 e menos 3. Fechando aqui a nossa matriz. Agora vamos colocar em uma só matriz. Então, vamos colocar assim. A mais B será igual. Vamos colocar todos os elementos aqui, ó. 5 mais menos 5 da matriz B. Ok? Depois, menos 1 mais 1. Depois, menos 4 mais 4. E, por último, 3 mais menos 3. Coloque dessa maneira para você não perder o sinal do elemento, certo? Fechando aqui a nossa matriz e vamos continuar aqui do lado. Portanto, A mais B será igual. Vamos fazer a soma dos elementos. Então, 5 mais menos 5, isso é 0. Eles são simétricos depois que eu fizer o jogo de sinal, ok? Menos 1 mais 1 também são simétricos, então vai dar 0. Menos 4 e 4 também é 0. 3 e mais menos 3 também é 0. Portanto, essa matriz resultou em uma matriz nula, de ordem 2 por 2. Eu também posso dizer que essa matriz é a matriz oposta de A. Oposta de A é escrito desta maneira, com sinal negativo. Se você não conseguiu fazer, tente fazer agora o exemplo 4. Bom, agora vamos comparar as respostas. Eu tenho a matriz D e eu quero somar com a matriz E. Nesse caso, D mais E vai nos dar uma matriz F, certo? Então, eu posso colocar da seguinte maneira, ó, que a matriz F é igual. Vamos colocar todos os elementos agora fazendo a soma, certo? 2 mais 5, 3 mais menos 1, menos 1 mais 4, 1 mais menos 3, 4 mais 3 e menos 2 mais 2. Dessa maneira, nós vamos fechar aqui a nossa matriz, certo? E vamos continuar aqui embaixo. Portanto, a minha matriz F será igual.
Agora vamos somar os elementos. 2 mais 5, 7. 3 mais menos 1 é 2. Menos 1 mais 4 é 3. 1 mais menos 3 é menos 2. 4 mais 3, 7. Menos 2 mais 2, 0. Então, agora nós vamos fechar a nossa matriz, tá? De um lado e do outro, e colocar a sua ordem, que é 3 por 2. Tranquilo, né, pessoal? Essa daqui eu fiz a soma de D mais E, que era a matriz F. Então, eu usei somente a matriz F. Mas você também poderia usar, igual eu fiz no exemplo anterior, né? Apenas a soma de D mais E. Bom, pessoal, então aqui no quinto exemplo, nós vamos fazer assim, ó, que a matriz D mais a matriz X será igual a uma matriz P qualquer, certo? Mas quem é essa matriz X? A matriz X ela é igual aos elementos A, B, C, D, E e F. Pronto. Esta será a minha matriz X. E observe que essa matriz X ela tem a mesma ordem das outras duas, tudo bem? Agora, substituindo as matrizes, nós vamos ter 2 e 3, menos 1 e 1, 4 e menos 2, que é a nossa matriz D. Então, vamos fechar ela aqui. Nós queremos somar com a matriz X. É A, B, C, D, E e F. Vamos fechar aqui também, dos dois lados, né? Vamos agora igualar a matriz P. Eu disse que a matriz P é aquela que tem o elemento 5, menos 1, 4 e menos 3, 3 e 2. Também vou fechar, ok? Veja como ficou agora a matriz D, matriz X e a matriz P. O objetivo agora é somar a matriz D com a matriz X e igualar a matriz P. Vamos fazer aqui do lado. Então, vai ficar assim, ó. 2 mais A, 3 mais B, menos 1 mais C, 1 mais D, 4 mais E, menos 2 mais F. Agora, vamos fechar aqui de um lado e do outro. Essa é a soma de D mais X. E elas são iguais à matriz P, que tem os elementos 5 e menos 1, 4 e menos 3, 3 e 2. Vamos agora aqui fechar também a nossa matriz, ok? Agora perceba que já foi feita a soma de D com X e já foi feito também a igualdade com P. Agora, como é que a gente faz para descobrir quem é a matriz X? Observe, nós vamos dizer que o 2 mais A ele tem que ser igual ao elemento 5 de P, estão na mesma posição, certo? Nós vamos dizer também que 3 mais B tem que ser igual a menos 1, eles também estão na mesma posição, e assim por diante, tá, pessoal? Observe, menos 1 mais C tem que ser igual a 4, 1 mais D tem que ser igual a menos 3, 4 mais E tem que ser igual a 3, e menos 2 mais F tem que ser igual a 2. Então, pessoal, se vocês observaram bem, nós temos uma equaçãozinha de primeiro grau para cada uma dessas letras, certo? Então, a gente vai resolver assim, ó. Vamos botar aqui uma flechinha. Vamos colocar assim, ó. 2 mais A igual a 5, a gente vai isolar a letra A e vamos dizer que A é igual a 5 menos 2. Observe que o 2 está no primeiro membro, positivo, e ele passou para o segundo membro, portanto, negativo. Então, continuando, nós vamos dizer que o A é igual a 3, ok? Porque 5 menos 2 é 3. Do mesmo modo, vamos fazer aqui para a letra B. Vamos isolar a letra B, vamos dizer então que B é igual a menos 1, menos 3. Fechando então o valor de B, nós vamos dizer que B tem o valor menos 4. Depois desses dois exemplos, pause o vídeo e tente fazer o restante. Bom, continuando então, nós temos aqui para a letra C, isolando C igual a 4 mais 1, nós vamos ter que o valor de C é igual a 5, ok? Já aqui na letra D, nós vamos dizer que D é igual a menos 3, menos 1, portanto, o nosso D terá valor menos 4.
A letra E, quando a gente isolar ela, vai ficar E igual a 3 menos 4. E aí, finalizando o valor de E, vamos dizer que E é igual a menos 1. Já para a letra F, quando nós isolarmos ela no primeiro membro, nós vamos ter 2 mais 2 no segundo membro. Portanto, podemos afirmar que o valor de F é igual a 4. Agora, olha o que vamos fazer. Vamos voltar aqui na matriz X e vamos escrever da seguinte maneira, que x é igual. Qual é o valor de A? Quando a gente resolveu, o valor de A ficou sendo 3. E o valor de B ficou sendo menos 4. Já o valor de C é 5 e de D, menos 4. O valor de E é menos 1 e de F é 4. Quando eu fechar aqui a minha matriz, observe que a ordem dela é igual à ordem das outras, ou seja, 3 por 2. Esta é a nossa matriz X. E se vocês quiserem fazer o teste, é só substituir os valores lá na matriz X e fazer toda a operação. Vocês vão verificar que realmente essas três matrizes aí, depois da operação de adição, elas se tornam iguais. Bom, pessoal, depois de vários exemplos que fizemos, agora é hora de você praticar. Então, agora você vai ficar com esse exercício. Tente fazer com calma. Caso você não consiga, você volte o vídeo, assista de novo que você vai conseguir resolver. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o like, faça isso agora. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber uma nova aula. Grande abraço do professor Vai.